Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Pode sentar. Obrigado, louvor. Louvor extraordinário, irmãos. Que bênção, Jesus. Fechei ali os olhos e pensava que estava na glória já. Aleluia. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por toda a boa dádiva, por todo o dom perfeito, por tudo que o Senhor já planejou e vai manifestar nessa noite nas nossas vidas. Nós sairemos daqui renovados, restaurados, animados, vivificados por Tua palavra, cheios da Sua presença, descansando, Pai, nos Teus braços de amor. Muito obrigado, Senhor. Oro pela vida de quem está aqui nessa noite, pelos nossos irmãos que estão assistindo esse culto. Todos seremos alcançados. A Sua palavra correrá velozmente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Alguns irmãos já me conhecem aqui. Deus me deu a oportunidade de estar aqui com o povo ludovicense, o povo mais alegre da face da terra, povo que recebe, que puxa, que não deixa nada passar da palavra, pega consigo mesmo. Eu já me sinto um ludovicense, né? Amém, irmãos? Colocar lá no meu registro, na identidade. Paraibano, cearense, blumenauense e ludovicense. Mas tem que caber espaço, irmãos, porque a alegria de vocês, o coração de vocês tem alcançado o coração de Deus. E Deus tem movido muitas coisas em prol da igreja, amém? E eu estou dando a aula da matéria Doutrinas Básicas. Meu nome é Francis. Moro hoje em Campina Grande. Não sou de Campinas, sou de uma cidadezinha próxima de Patos. Mas logo que me casei em 2010, fui morar em Santa Catarina. Passei quase 13 anos servindo ao Senhor naquele lugar, de todas as formas possíveis e impossíveis que você possa imaginar. Mas depois de 13 anos, quase 13 anos, o Senhor falou no nosso coração a respeito de um chamado missionário, não só meu, mas da minha digníssima esposa e meu filho, Heitor, que estão assistindo aí. Dá um cheiro no cangote dela. Faz 22 dias que eu não vejo ela, já vão se encontrar bem. A minha gata, Yellow Cat, minha gata loira, linda, Samara. Um abraço bem. I love. Tem que fazer baixando, né, irmãos? Vou chegar em casa, preciso ter uma boa recepção. Né? Ela vai chegar lá todo cansado? Não. Esperando por ti. Amém? E você não estava agora. Ah, sim, estava na minha esposa. Então nós voltamos para Campina Grande. Voltamos não, fomos para Campina Grande. Nós não morávamos lá. E fizemos a escola de missões, onde estamos nos preparando para uma fase extraordinária, para uma outra nação. Hashtag fica a dica aqui na camiseta, né? Cuba é que não é, irmãos, aqui. Mas se fosse, nós iríamos, amém? É para os Estados Unidos. No final do culto eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu fico alegre porque a cada lugar que eu vou, Deus mostra a sua graça, a sua sabedoria, a alegria exposta no coração de cada homem e mulher, de cada povo, cada filho de Deus, que eu tenho a honra de encontrar, de servir. Então, esse tempo eu estou passando aqui, nesse momento aqui, essa estação maravilhosa. Quero agradecer ao pastor Cícero, a Lucinha, que me deu a honra de estar aqui. Aos irmãos que me recebem com tanto amor. Pastor, sua digníssima aí, que também com muita alegria e me honram como eu vou dizer, diversas formas possíveis. E da família que tem me acolhido na sua casa, tem também servido com tanto amor e carinho. Amém? Enfim, esse aí é um roteiro, é o meu currículo temporário para vocês. Mas, irmãos, hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor e fazemos festa juntos, amém? O interesse de Deus é que a gente venha para o culto e faça festa, celebre. A palavra dele veio ao nosso coração, mudou a nossa vida. Antigamente a gente não tinha expectativa nenhuma. Se nós pudéssemos conversar com o nosso homem do passado, se tivéssemos a honra de a honra não, né? A oportunidade de conversar com quem nós éramos e pudéssemos dizer a ele o quão bom Deus tem planejado, quão bom Deus é, que planejou algo maior para a vida dele, talvez ele já seria o que nós somos hoje há muito tempo. Amém? E ele experimentaria o que nós estamos experimentando, um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de libertação. Olha só, pleno domingo, você sentado na cadeira aqui, na Igreja Verbo da Vida de São Luís de Maranhão, me diga se não é Deus? Você poderia fazer qualquer outra coisa, irmãos. Bom, nem dizer que você poderia estar assistindo Fantástico. Não, você poderia estar na orla, andando, tomando um açaí por aí, fazendo qualquer outra coisa.
Mas houve uma inclinação, um desejo seu, que não é só seu, foi o Senhor que colocou dentro de você e de mim, para nós estarmos aqui na igreja, para ouvirmos a palavra dEle. Porque embora às vezes nós sentamos nessas cadeiras e a gente não sinta muita coisa, a palavra que a gente escuta, a gente não consiga sentir, toda vez que a gente senta nessa cadeira, Deus opera milagres, Deus opera salvação, Ele nos alerta, nos corrige, nos ensina. Pode ser que você esteja aqui num culto de quinta-feira, ouve uma palavra que você diz assim, rapaz, eu estou tão bem, essa palavra não era para mim. Mas quando for lá no domingo, acontece alguma coisa que aquela palavra foi a âncora que te manteve seguro no lugar que Deus planejou. Aí você diz assim, ó, você pensa assim, rapaz, ainda bem que eu fui para o culto. Deus falou comigo, imagina se eu não tivesse ido, né? E você veio, esteve aqui. Então, toda vez que você sentar na cadeira, nessa cadeira aí, imagine, tenha expectativa, deseje mesmo, que você vai sair daqui, e Deus vai falar, você vai chegar aqui, e Deus vai falar com você. Deus vai tocar você, Deus vai abraçar você, como esse louvor que nós louvamos agora há pouco, te abraçar com amor, e você vai ser alcançado, você vai experimentar da graça de Deus, você vai sair daqui outra pessoa, amém? É isso aí, irmão, oh, glória mesmo, é desde que Deus quer que a gente viva, sentando na cadeira no culto, recebendo da palavra, vendo milagres acontecer, a gente possa descer essas escadarias aqui, correndo, festejando, dizendo, rapaz, eu vou sair da igreja e eu vou viver milagres. Vou chegar em casa, o cão já está correndo na minha casa, porque a luz está chegando lá. Você pode ter saído da sua casa, ter deixado um paraíso. Ou você pode ter saído da sua casa, está um inferno tocando fogo. Mas você vem para aqui, recarrega as baterias, chega lá e todas as trevas se dissipam, todo o mal é minado, toda a artimanha do diabo cai por terra, porque você fez uma decisão, você tomou uma decisão, de nesse domingo, se arrumar, se ajeitar, se perfumar, sentar nessa cadeira e ouvir a palavra de Deus. É assim que Deus quer que a gente faça. Se você parar para pensar, irmãos, quantas pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Atos, homens e mulheres que tinham que se esconder para poder estar cultuando o Senhor, como nós estamos fazendo hoje, eram ameaçadas. Isso no Velho Testamento, lá em Atos, mas quantas pessoas, hoje mesmo, nesse tempo que a gente está vivendo, quantas nações aí fora estão se escondendo nas grutas, assim, nas cavernas, para poder ler a Bíblia junto como igreja, arriscando a própria vida. Não poder carregar a Bíblia no meio da rua, porque se levar, pode ser morto, pode ser morta. E nós temos a oportunidade de estarmos aqui sentados, num ar-condicionado, ouvindo uma palavra que tem poder para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Quantos de nós temos decisões para tomar hoje, daqui a pouco, amanhã de manhã, e não temos sabedoria? Aqui Deus providenciou um lugar, um ambiente, um aroma, para que a palavra dEle, o Espírito dEle, trabalhe as verdades dentro dos nossos corações, e quando chegar aquele dia mau, que se apresentar para nós, a gente vai saber muito bem como lidar com ele, vamos saber o que responder, o que falar, como agir. Muitas pessoas arriscam tudo o que tem, irmãos, por essa palavra que nós estamos ouvindo hoje. Aqui nessa igreja, nessas cadeiras, tem pessoas aqui que arriscaram o seu convívio familiar, para poder ouvir a palavra, para poder receber do Senhor. Meu irmão, hoje por estar aqui, eu louvo e agradeço ao Senhor pelo sangue de Jesus. Eu agradeço a Deus porque Ele me libertou, Ele operou salvação, Ele veio, morreu por mim. Mas eu também sou grato a Deus pela vida perseverante do meu irmão, que todo domingo ia para a igreja, chegava em casa e levava uma surra. Isso durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque minha mãe não gostava de crente, mas gostava de bater em crente. Como em casa não tinha crente, apareceu um, virou alvo. Se você for para a igreja, apanha. Sabe o que ele fazia? Ele ia. Sabe o que acontecia quando ele chegava em casa? Cinturão. Apanhava. Mas ele foi perseverante.
E essa perseverança alcançou minha mãe. Alcançou ela. Ela viu que não tinha como lutar contra alguém que estava firme no Senhor. Ele arriscou a tira de couro dele todo domingo. Domingo após domingo, irmãos, as costas dele eram marcadas, porque ele arriscava tudo que ele tinha. Isso me ensinou muitas coisas, que a gente não, e a própria Bíblia diz, que nós não temos que ter essa vida por preciosa, temos que arriscar tudo pela palavra. Temos que dedicar tudo, nosso coração, nosso investimento, nossos desejos, nossa vontade no Senhor. E Ele é galardoador para ver o que está acontecendo na nossa vida e manifestar intervenções, salvação. Não só nossa, mas daquelas pessoas que estão conosco. Quanta salvação não se manifestou pela perseverança do meu irmão? Quanta salvação não se manifestou quando os apóstolos estavam lá pregando o evangelho, arriscando sua vida? Agora mesmo, nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, tem missionários lá fora arriscando sua vida. Vem na hora de ser presos, degolados, mortos, separados da sua vida. Já estão pagando preço por estar longe de seus parentes, seus pais, seus filhos. Mas estão lá cumprindo o ídolo do Senhor, arriscando tudo que eles têm. Arriscando reputação, arriscando tudo. Tudo o que eles acham. E é isso que Deus quer que a gente faça. E quando eu digo arriscar, é a gente colocar a palavra em primeiro lugar. E ver ela nos colocando em primeiro lugar. Quando nós colocamos, irmãos, a palavra acima de qualquer outra coisa, nós vamos juntos com ela. E onde ela está, a segurança, a paz, a provisão, a proteção, o livramento. Não importa quão difíceis as coisas estão, se nós aplicarmos no nosso coração e acreditar, vamos ver essa palavra nos levantar, nos dando força para se erguer. A Bíblia fala de tantas pessoas que fizeram isso. Aquela mulher que derramou o vaso de alabastro com aquele perfume muito, muito caro sobre o Senhor. E os discípulos olhando naquela cena, falando para ela assim: rapaz, podia poupar isso aí para ajudar os pobres? E o Senhor não, ela está preparando meu corpo para o sepultamento. E a palavra não termina aí, a palavra do Senhor diz que logo depois ele diz assim: que seja contado, toda vez que se falar do Evangelho, fale o que essa mulher fez. É óbvio que a gente conhece, irmãos, que tudo aquilo que ela derramou no Senhor equivalia à sobrevivência natural dela. Mas ela considerou a palavra. Pode ser, pastor? Ela considerou a palavra. E ela arriscou toda uma história da vida dela, todo o suprimento que ela tinha. Porque ela estava derramando tudo aquilo na palavra. E o que foi que a palavra do Senhor diz? Colocou ela no lugar junto do Evangelho. Em todo lugar deve ser pregado o Evangelho. E onde se for pregado, há de se falar os feitos dessa mulher. O que ela arriscou para fazer o que ela fez. E é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. A gente não fica atento, irmãos, àquilo que a gente tem, o que nós estamos conservando, mas o que a palavra diz que é para nós. Do que Ele é poderoso para fazer. E quando a gente faz isso, nós vemos intervenções divinas, coisas que só Deus podia fazer. Milagres acontecendo, curas se manifestando, livramentos, salvação na nossa família. Veremos Deus agir de uma forma que a gente nem esperava, mas é Ele que está agindo. Você vem para o culto, senta, ouve a palavra e tem expectativa da maneira que Deus vai agir. Deus vai falar comigo no louvor, Deus vai falar comigo no final da ministração, Deus vai falar comigo na hora que o pastor chamar para orar. Não, Deus está falando conosco agora. Desde o momento que você saiu da sua casa, quando você pensou, quando você nasceu, quando nós nascemos, antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus já planejou esse dia aqui na igreja Verbo da Vida São Luís. Cada dia é conhecido no coração do Senhor. E o desejo dele é que em cada dia que a gente ouça a palavra dele, acredite nela, a gente possa decidir se arriscar por ela, crer nela, se agarrar a ela, ouvir ela. E ver ela operando milagres na nossa vida. Ver ela fazer com que a gente enxergue coisas maiores. Porque o Senhor diz que Ele preparou para mim, para você, obras maiores.
Tem coisas maiores para mim, tem coisas maiores para você, que Ele deseja que você arrisque tudo. Reputação, seja o que for. Mas abra sua boca, abra seu coração, se renda a Ele. De Zaqueu, a palavra do Senhor diz que Zaqueu viu aquela multidão correndo, viu o Senhor, homem maioral, rico, subiu naquela árvore, e o Senhor viu, desce aí Zaqueu, eu vou jantar na sua casa hoje. E nós sabemos o que aconteceu. Houve salvação na vida dele, houve algo que só Deus poderia fazer. Mas ele arriscou tudo, a reputação dele, ele já era baixinho, né? Já a reputação já era muito boa. Mas ele se levantou, subiu e se colocou num lugar alto, para que a palavra visse ele. A palavra viu ele, porque ele se levantou, ele subiu no lugar mais alto, para ser visto pela palavra. A fé dele jogou ele para aquele lugar. Moveu o coração dele, para ele poder se colocar num lugar onde a palavra viu e disse assim: vem, hoje eu vou cear na sua casa. Culto após culto, o Senhor fala com a gente. Ele espera que a gente, pela fé, suba no lugar mais alto e Ele possa nos enxergar e nos tirar de lá e dizer: olha, eu quero ceiar com você, quero estar com você, quero me manifestar com você, aonde você estiver, eu estarei junto com você, não te deixarei, não te desampararei. Sou teu escudo, quero e sou o seu grandíssimo galardão. Sou sua resposta, seu descanso, sou os braços que vão te acolher, sou tudo o que você precisar. Mas eu quero te encontrar no lugar onde você decidiu arriscar tudo. Não importa o que vão falar de você, ou se vão dizer se você é feio ou bonito, se vão bater em você, como meu irmão apanhava, não importa. O que importa é que se você acreditar nessa palavra hoje, aqui, grandes coisas vão acontecer. E você tem que ver mesmo, você tem que desejar isso. E arriscar tudo que tiver diante dos seus olhos. Não se importar com nada. O que vão falar, o que você o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, deixa. Hoje é o seu dia. Se eu dissesse para você que agora, hoje fosse o nosso último dia. E quando nós subimos para o Senhor em glória, nós iríamos festejar com Ele, e ver grandes coisas lá no céu, e passar a eternidade com Ele todo. Você faria ou não faria festa nesse lugar? Iria ouvir ou não iria ouvir a palavra de Deus? Iria ou não se agarrar a essa palavra? É óbvio, irmão, que a gente iria. Quem é bom para fazer isso? Você se agarraria, você pularia, iria crer, correr nesse lugar, iria festejar, porque é o último momento que você ia ter aqui na terra, para estar em eternidade com o Senhor. Mas só dizer que isso acontece todos os dias, irmãos. A palavra do Senhor diz que é não abrir e piscar de olho. Não abrir e piscar de olho, irmãos, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Foi não abrir e piscar de olho que eu me casei. Minha esposa era de diaconato e paquerava ela. Ela pensava que... Ela está assistindo. Irmão, eu namorava com aquela piscadinha de olho. Ela pensava que, como era o líder dela, eu estava orientando ela para ajudar o povo. Ela lá do outro lado, eu fazia. E ela, fazia o quê? Mas, não abrir e piscar de olho, muitas coisas podem acontecer, amém? Até casamento. Mas o maior acontecimento que você pode esperar, irmãos, e acreditar que vai acontecer, é a volta do Senhor. E naquele grande dia, irmãos, você e eu temos que chegar e ter o que falar. Dizer assim para o Senhor: eu me arrisquei. Sabe, Pai, eu estava naquele culto e eu vi uma palavra que o Senhor falou no meu coração. Eu não sentia nada, mas aquele pregador trouxe uma verdade, e o que ele disse está na sua palavra, eu decidi acreditar. E eu cheguei em casa, eu pratiquei ela, o Senhor não sabe o que aconteceu. Aí Deus vai dizer: sei, eu sei de tudo. Não, Senhor, você ouviu o que aconteceu? Eu vi. Você ouviu o milagre? Com certeza, foi eu que fiz. Foi, pela sua fé, você acreditou. É isso que Deus quer, irmãos. E vem na história de tantos homens e mulheres da Bíblia, eu lembro de uma passagem, você puder abrir sua Bíblia lá no livro de Marcos, Marcos 5. Marcos 5, a partir do versículo 21.
Lá no livro de Marcos 5, 21, eu gosto desse capítulo inteiro. Não, tanta coisa acontecendo nesse capítulo aqui. Mas tem duas histórias aqui específicas, só que delas duas eu tenho uma para compartilhar conosco. Fala de alguém, irmãos, que decidiu arriscar tudo. E quando a gente fala de arriscar, a gente logo pensa assim, coisas que eu tenho, naturais, que eu posso abdicar. Sim, também fala sobre isso. De decisões que eu posso tomar lá na frente ou agora. A gente sempre pensa em algo natural. A primeira coisa que vem, a gente considera algo natural que eu arrisquei perder, ou arrisquei tudo para se agarrar à palavra. Mas o que esse homem arriscou foi algo que, naturalmente falando, seria, sim, algo que muitas pessoas, assim, muitos de nós, pensaríamos duas vezes se faríamos ou não o que esse homem fez. Olha o que diz no versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu com ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Irmãos, quando a gente lê essa passagem, a gente fica muito, acha poderoso, né, esse fato acontecer. Um homem de fé que foi buscar a resposta do Senhor. E eu acredito que, se você for ler o decorrer do texto, ele fala também da mulher do fluxo de sangue, que foi uma mulher também que foi atrás do poder de cura, que é aquilo que só Jesus podia fazer. Ambos, tanto a mulher do fluxo de sangue, como esse homem, a palavra só diz que essa mulher e esse homem fizeram algo maravilhoso, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos meditando na palavra, estamos ouvindo a palavra, considerando a palavra. E considerar é você pegar aquilo que você está ouvindo, não importa se você está sentindo ou não, alguma coisa, se é algo assim, meu Deus, Deus falou comigo, eu senti um negócio aqui, um comichão aqui é Deus. Não importa se você sente isso ou não. O que importa é que estamos ouvindo a palavra. E se você se agarrar à palavra e dizer assim, eu vou acreditar nela, como a mulher do fluxo de sangue fez, a Bíblia diz que ela falava consigo mesma, não tinha muita gente para falar com ela, aliás, ninguém queria ficar perto dela, ela tinha aqui para falar, ela mesma. Ele vai chegar aqui, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Ele vai chegar aqui, eu vou tocar nele, ele vai ser curada. Ele vai chegar aqui, vou tocar nele, ele vai ser curada. E foi o que aconteceu com essa mulher. E eu acredito que esse homem também fez algo parecido, porque tanto ele quanto ela tomaram a mesma decisão. Agora, eu fico achando interessante a decisão desse rapaz, desse homem. A palavra só diz que ele saiu da sua casa, deixou sua filha morrendo. Ele tinha duas opções: ou ficar em casa, ou ir atrás desse Jesus, que ele ouviu falar, que estava operando milagres no meio do povo. Aproveitar os últimos minutos de sua filha, morrendo, ou arriscar perder esse último minuto que ele tinha com ela e ir atrás de uma resposta. E a postura desse homem de ir atrás do Senhor mostra para mim, para a gente hoje, que ele arriscou tudo, porque aquela criança, quem é pai vai entender, naturalmente falando, ele é o seu tudo ali. É claro que nós temos o Senhor como tudo, irmãos, mas quem é pai, tem um filho, meu irmão, ele é o bem que nós temos, o bem mais precioso. Perdemos tudo, naturalmente falando, mas enquanto tivermos nossos filhos, mexe com o filho nosso. Mas esse homem, irmãos, ele arriscou tudo. O momento oportuno de estar com sua filha. A palavra do Senhor diz que ele foi até o Senhor. E a palavra diz que o Senhor diz assim, vou com você. Ele foi com ele. Aí passa-se a história da mulher de fluxo de sangue. Lá no versículo 35, diz assim, ó. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Pronto. Naturalmente falando, irmãos, o que ele queria era que o Senhor fosse lá a tempo para que aquela situação não chegasse ao que ele ouviu da boca daquele povo. Senhor, vamos lá, ela vai ser salva e vai viver. Mas no meio do caminho, irmãos, chega a notícia, morreu. E agora?
poderia achar, perdi tudo. Não adiantou de nada eu sair, meu Deus. Nem Jesus chegou em casa e nem minha filha esperou, não deu tempo, morreu. Mas eu gosto, irmãos, do que o Senhor faz. E você já ouviu essa mensagem? A palavra do Senhor diz, versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ele não atentou para essas palavras, ele não considerou, não deu valor, ele não se agarrou a elas, ele olhou para aquele homem e disse àquele chefe da sinagoga, não temas, creia tão somente. Naquele momento, irmãos, foi a palavra mais sobrenatural que alguém poderia ouvir. Essa é a mensagem mais sobrenatural que nós nessa noite podemos ouvir. Não temer, creia tão somente. Sabe por quê? Porque se você estivesse no lugar daquele homem, imagine o turbilhão como estaria seu coração e seus pensamentos. Como se coloque no lugar desse homem, que perdeu a oportunidade de se despedir da sua filha, de nem vê-la morrer, partir, sem estar com ele, e receber a notícia que o esforço que ele fez, o último esforço, deu em nada. Imagine como é que estava o coração dele. Como é que naquela hora, instantaneamente, irmãos, a mente dele começou a viajar. Na hora, irmãos, todo e qualquer potestade, todo e qualquer mal investiu contra a vida dele, como acontece conosco, é ou não é? Quando a gente decide acreditar, investir em algo, e quando as coisas não dão o certo que a gente acha, que a gente quer, não acontece da maneira que a gente espera, é aperreio, é raiva, é ira, é tudo de ruim, irmãos, porque aquele momento se torna o pior das nossas vidas. Agora imagine nesse homem. Mas, irmãos, quando o Senhor se levantou e trouxe aquela mensagem, é a mesma coisa que aconteceu quando os discípulos estavam em alto mar, aquele barulho, aqueles ventos, aquele trovão, o Senhor se levanta do barco e diz, cessa, cessa, parou, calmaria. O furacão de medo, de incredulidade que estava se instalando no coração, dos pensamentos daquele homem, na mesma hora teve fim. Porque o Senhor fez a mesma coisa que fez com Pedro. Pela fé, aquele homem chegou até o Senhor. Mas você viu que aquelas informações chegaram até ele para trazer medo, impossibilidade. Parece muito com Pedro. Quando o Senhor deu uma palavra para ele, ele saiu do barco, andou, mas depois caiu, afundou. Mas o que a palavra fez com Pedro? O resgatou. O que a palavra fez com esse homem? A mesma coisa o resgatou. E o que a palavra vai fazer para nossas vidas hoje, e toda vez que cremos nela, vai nos resgatar também. Vai nos tirar do lugar onde o diabo vai tentar nos matar, roubar e destruir. E a palavra do Senhor diz, que o Senhor disse para ele, ó, não temas, creia tão somente. O Senhor disse assim, ó, eu vou te resgatar dessa informação. Fique com a mesma palavra que fez você sair de casa e arriscar tudo o que você tinha. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu trouxe a minha verdade, trouxe você até aqui, atrás de uma resposta impossível. E se você permanecer nela, vai continuar operando o mesmo poder. Impossível. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ali foi na hora, foi instantâneo. Na hora o Senhor de pronto resgatou ele, não deixou ele cair naquele mar de medo e de incredulidade. Mas quantas vezes essa informação não já chegou até nós? Passamos um dia, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a ponto que a gente não está nem na borda do oceano, já afundou mesmo lá embaixo, feito Titanic. Nem, a gente pensa que o Senhor não vai mais nos encontrar. Mas diga-se comigo, a palavra de Deus tem poder. Tem poder. Sabe o que aconteceu? Aí diz assim, ó. Não temas, creia tão somente.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que esse alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Outra coisa que eu fico pensando. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor resgatou esse homem quando trouxe essa mensagem para ele. Não temas, creia tão somente. E aquele homem se reanimou. Como acontece conosco. Quando nós viemos, às vezes, sentamos na igreja para ouvir uma palavra de Deus, ou quando algum irmão traz uma mensagem para a gente, ou quando a gente ora buscando a resposta de Deus, e Deus fala conosco, e Deus vem com uma palavra, a gente se agarra a ela, se anima, se fortifica, está lá, pau para toda a obra, vem então, agora dá um tapa na sua cara, pode vir, estou forte. Isso é segunda-feira, chega terça-feira, está só o bagaço da laranja, a capa do Batman lá, jogado. Cadê, rapaz? Parece bateria viciada, já descarregou. Não, irmãos, a gente tem que perseverar. Esse camarada, o abençoado aqui, recebeu a mensagem do Senhor: não temas, creia tão somente. E teve que passar o caminho todo, até chegar em casa, sem temer e crendo tão somente. Porque o Senhor não fez que nem fez com o centurião, lança uma palavra, vai ser curado. E conta a história que lá, quando o rapaz foi atrás da resposta do Senhor, se encontrou com o outro no meio do caminho e disse assim: olha, já está melhor, já está bom. Que horas aconteceu? Foi tal hora. Rapaz, foi na hora que o Senhor falou mesmo, é verdade. Não, o Senhor não lançou uma palavra para aquela moça que estava morta. Ele disse uma palavra para o pai: não temas, creia tão somente. E ele teve que perseverar, até chegar em casa, ainda encontrar a filha morta, os carpideiros tudo chorando, tudo sem acreditar, porque o Senhor disse: não, ela não está morta, ela dorme. É o que o Senhor quer, irmãos, que a gente faça, toda vez que Ele traz uma palavra para a gente. É o que Ele quer que aconteça hoje, na minha vida e na sua. Não podemos temer. Ante a face da morte, seja onde você e eu estivermos, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, um lugar que não combina com Deus, lá, se nós estivermos, Ele também estará. E falando a mesma coisa: não temas, creia tão somente. Não temas, creia tão somente. Não temas, creia tão somente. Acredite, e fica arrochado, não ceda não, não desista não. Para estar perto de mim tem que ser forte, cabra macho assim, ó, bora, vou crer. Se o diabo se levantar, não vai dar certo, cala a boca, eu estou crendo, não vai funcionar, ops, caladinho, mas crendo tão somente, irmãos. Aí olha o que acontece, a palavra do Senhor diz, versículo 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Aí agora, chega o ápice. Chega, irmãos, o resultado daquele momento, desde quando aquele homem creu. Que para pensar, irmãos, a fé daquele homem conduziu o Senhor a chegar àquele lugar. A fé daquele homem em acreditar que Jesus é a resposta, o levou até lá, arriscando tudo. A fé daquele homem fez ele permanecer firme com o Senhor até aquele momento. E a fé daquele homem tinha que ter uma resposta, um resultado, um fruto. Agora o ápice foi o que aconteceu depois. E esse nome aqui, irmãos, é lindo. Diga assim comigo: imediatamente. É um bom nome para seu filho, se você quiser também dar, viu? Imediatamente, vem cá, rápido, imediatamente, vem correndo.
Muito acelerado que só. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. A andar, irmãos, o morto viveu. O defunto se levantou. Um ex-defunto surge. Vivo, começando a andar e com fome. Que depois o Senhor dá de comer para a menina. A viagem dela foi longa. Mas, irmãos, a gente vê a história assim, acha maravilhoso, acha poderoso. Agora, se imagine nesse lugar. Veja você arriscando tudo que você tem, tudo que você acha que é melhor, que é maior do que a palavra. Imagina o que vai acontecer quando você e eu colocarmos a palavra acima de todas as coisas. E quando aquele mal bater contra a nossa vida, chamar a nossa atenção, bater na nossa porta, tentar nos parar, nos frustrar, dizer que não vai acontecer, que é impossível. A palavra que nós decidimos colocar em primeiro lugar, e a gente arriscou tudo, ela vai vir com uma mensagem tão certa, tão certeira, com uma única mensagem: não temas, creia tão somente, não tenha medo, não dê ouvidos a esse espírito, a essa circunstância, a esses problemas, a essas impossibilidades. Você tem que chegar na igreja mesmo e dizer assim: hoje é o dia que eu vou botar esse medo, é para correr. Ele vai ver um filho de Deus cheio de fé, convicção, ousado, decidido. Aí o resultado vai ser morte sumindo, força surgindo, ousadia brotando e você se erguendo. Você vai ver o impossível diante dos seus olhos, intervenções divinas, a assistência do alto, as coisas se moverem e ficar registrado nos céus, na terra e no inferno, que você, junto com a palavra, vivenciaram milagres. Aquele homem nunca pensou que um dia a história dele iria alcançar gerações. Mas hoje o que ele viveu nos alcançou. A palavra que operou na vida daquela mulher, quando derramou o vaso de alabastro, colocando ela no patamar de ser lembrada como uma palavra, pode colocar você e eu no lugar, irmãos, de vitória, de reconhecimento, onde os céus vão nos reconhecer, a terra também, o inferno vai temer. As coisas vão se manifestar diante dos nossos olhos. Iremos além, provaremos o mover do Espírito de Deus. Você pode não se achar pronto ou capacitado para ver o que Deus chamou você para viver. Você pode pensar: como é que as coisas vão acontecer? Deus falou grandes coisas ao meu respeito, mas como é que eu vou? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus vai fazer? Perdemos tempo calculando. Imagina se aquele rapaz calculasse. Será que vai dar tempo para eu chamar? Será que vai dar tempo para eu chegar lá no Senhor? Vai dar tempo para ele voltar? Minha filha vai esperar? Deixe as coisas hoje, nessa noite. Deixe as coisas em segundo lugar, em segundo plano. Coloque a palavra em cima. Arrisque acreditar tão somente. Porque, em outras palavras, foi o que o Senhor falou para aquele homem: Paz, você arriscou chegar até aqui. A sua filha, pela notícia do povo, morreu. Você vai desistir? Vai morrer aqui junto com sua filha? Vai perder de ver? Em outras palavras, irmãos, podemos entender isso. Você vai perder. Você vai dar voz a esse medo. Você vai realmente dar ouvidos a esse pensamento e vai desistir. Vai deixar minguar a sua jornada inteira, todo esforço seu, toda a sua entrega, suas orações, seu empenho, sua fé, suas convicções. Vai mesmo morrer junto com sua filha? Realmente, esse caminho se apresentou para você. Mas existe um outro caminho, sobremodo excelente. Você viu o que aquela mulher viveu. Aquela mulher do fluxo de sangue. Jairo, é por certo que ele não pode não ter conhecido
o enredo daquela mulher de sofrimento de 12 anos. Mas ele viu o resultado disso. Porque dentro de uma multidão inteira, só ela viveu o milagre. Alguma coisa ela fez diferente daquele monte de gente que ela experimentou. Que foi a mesma coisa que fez ele sair de casa, deixando tudo, para encontrar uma resposta no Senhor. É a mesma palavra que fez você sair de casa hoje. Fez a mim e a você sair de casa hoje. E tem poder. Se você e eu não temermos, mas crermos, para ver diante dos nossos olhos o sobrenatural. A morte perdendo, a vida vencendo, e você e eu desfrutando de milagres. Podemos ter chegado na igreja hoje, sentado aqui, e ter um culto extraordinário, maravilhoso. E você chegar em casa feliz por tudo que Deus compartilhou com você. E ficar por isso. Agora, só os ousados, decididos, vão fazer algo mais. Ah, não. Eu vou pegar essa verdade que funcionou com aquela mulher, com aquele homem, vai funcionar comigo também. Vou levar ela para o meu trabalho, para a minha casa, para o meu lar. E não vou largar ela. E toda vez que o medo vier para mim, ele vai encontrar alguém crendo, tão somente. Porque foi o que o Senhor nos chamou para fazer. Não tenha medo. Creia tão somente. Não há mais nada que você misture com sua fé, a não ser essa convicção. Pegue essa palavra que você está ouvindo hoje, misture fé. Faça como a mulher do fluxo de sangue, fale sobre ela. Faça como esse homem que creu e agiu. Faça alguma coisa com a palavra. Mas não se esqueça, não vamos nos esquecer. E eu me incluo nisso. Não vamos temer. Diga-se comigo, nessa noite, eu decido não temer. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Aleluia. Compartilhei com os irmãos aqui, nas aulas, algo maravilhoso. Começo esse ano, irmãos, não foi um ano fácil para mim e para minha família, não. Parece que o diabo bateu lá na porta, deixou a mala e disse assim, cuida. Era doença, irmãos. Primeiro minha esposa, meu filho, depois a mim. Eu disse, que é isso? Tá, esse negócio aqui. Todo e qualquer sintoma vinha contra a nossa vida, mas eu lembrei dessa palavra. Não temas, creia tão somente. E o medo veio com tudo, queria morar em casa, sem pagar aluguel. Nem pagando eu não quero, imagina sem pagar aluguel. Invadiu, feito um MST lá dentro de casa, queria montar tenda na minha sala, no meu quarto, querendo trazer confusão. Eu disse, não, rapaz, aqui não. Aqui é filho chique soldado, não pode não. Filho de cabo chique, meu pai é soldado, né, policial. Não. Antes de tudo, eu sou filho de Deus. Aqui não. E eu peguei, irmãos, a palavra de Deus, começava a confessar, declarava, e dando ordem, começava a declarar. Eu criei um ambiente onde eu dissipei toda e qualquer trevas. Os sintomas vinham, mas eu perseverei, declarei. E da forma que esse medo veio, ele foi. Da forma como essa doença veio, ela foi. E nós vemos um tempo de graças e milagres, de intervenções divinas, de livramento, salvação. Nossos olhos viram isso, nosso corpo percebeu isso, nossa fé se alimentou com isso. E é isso que Deus quer que você e eu façamos hoje. Queria chamar o louvor, por favor. Olha que graça, olha que oportunidade, irmãos. Hoje nós teremos uma Santa Ceia, né, pastor? Tem nem como esconder a mesa. Surpresa, Santa Ceia aqui, meus irmãos. Vocês nem imaginavam que ia ter Santa Ceia, né? Mas vou dizer que é profético mesmo, irmãos, porque isso mostra do que Deus tem preparado para nós, uma mesa diante dos nossos inimigos. Um lugar onde você e eu podemos se assentar. Mas a gente não pode chegar na mesa, se está no lugar, e fazer como no mundo faz. Olha, tem um cantinho aqui para meu
Meu vizinho chegou agora, de última hora. O medo, as adversidades vão chegar de última hora. E na mesa não tem lugar para ele. Ele vai ver você sentar na mesa. Vai ver você triunfando em fé, sentado na mesa. Você não pode ficar com pena do medo e dizer assim, não, então não dá para ele, não dá para mim, eu vou sentar ali com ele, não. Sua decisão é sentar ao lado do rei, na mesa. Nessa mesa ele tem tudo o que você precisa, tudo que você pode pedir, pensar ou imaginar. E nessa noite eu faço um convite para todos nós aqui hoje. Que convite é esse? O mesmo convite que o Senhor fez para o homem, para Jairo. Não aceite, Jairo, a informação que trouxeram para você. Não aceite, porque é um medo te convidando a você ficar com ele. E se você aceitar o medo na sua vida, se você aceitar ele não vem sozinho não. Ele vai invadir seu coração, ele vai invadir seu coração. Vai trazer toda a gangue dele, que só vem matar, roubar e destruir. O final da sua vida com medo é destruição, roubo e morte. E ele vai vir como raposinha sorrateira, pouco a pouco, matando oportunidades, matando convicções, matando sua vontade da palavra, sua vontade de viver manifestação do Senhor, matando sua fé, a ponto que você não vai conseguir mais crer que há um Deus que te resgatou dentre os mortos, e hoje te levou para estar com Ele, e nos deu poder sobre todo principado e potestade, e nos veremos presos de novo, pior do que estávamos quando estávamos fora do Senhor. Deus não quer que a gente aceite o convite do medo. Deus não quer. Deus quer que a gente ouça a palavra. Qual foi a palavra que te trouxe até ao Senhor? Que mensagem? O que foi que Deus falou? Que quando você ouviu, você disse assim, eu quero o Senhor. Eu não quero mais nada e ninguém. É o Senhor que tem tudo o que eu preciso. Qual foi a mensagem que te resgatou e você viveu um amor extraordinário? E esse se tornou o seu primeiro amor. Essa palavra, é nessa mensagem que o Senhor faz. Se agarre a ela e junto com ela venha que eu tenho mais. Creia tão somente. Eu convido a você a acreditar tão somente. Mas antes de crer, não tenha medo. Seja ousado. O medo para muito, irmãos, a igreja. Eu sei que é impossível não ter, irmãos, alguém que de alguma forma não foi atacado contra esse medo, ou tem percebido ele ao derredor. Com a palavra o Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor. Medo de avançar, medo de pegar assim, agora eu vou crer mesmo, não quero saber, eu vou aplicar toda a minha fé, vou dedicar, eu vou decidir crer. E às vezes o medo vem, seja cauteloso, seja cautelosa, não vá muito, é demais. Se agarrar a palavra nunca é demais. Se agarrar a ela nunca é demais. Falar isso para um pai que perdeu seu filho e viu ele ressuscitar por causa da palavra. Fala para uma mãe que viu seu filho nas drogas e foi liberto pelo nome de Jesus. Vai perguntar a ela, você orou demais? Ela vai dizer, eu orei pouco, eu busquei pouco. Vai atrás de alguém que vivia, irmãos, preso, cativo, nas drogas, na homossexualidade, no medo. E hoje é liberto em Cristo Jesus. Vai dizer, você fez demais. Não, eu fiz pouco. Porque se eu tivesse feito mais, eu estaria vendo coisas maiores. Só vai achar pouco quem não deu tudo que tem. Agora, se você deu tudo que tem, nunca vai ser o suficiente. Você vai ter sempre a vontade e dentro do seu coração, eu podia ter feito mais. E louvado seja o Senhor, porque nós podemos fazer mais. Ele não voltou ainda. Até a volta dele, podemos fazer mais, viver mais, ver mais, crer mais,
desfrutar mais. E nessa noite eu quero orar por você, por nós, mas seguindo a mesma orientação do Senhor. Ele diz: não temas. Isso é sinal de que o medo não pode estar. O Senhor disse que quando ele chegou na casa daquela mulher, tinha um povo chorando e pranteando. Mas não, por isso que não vai atrapalhar, né? Porque se ela não está morta, ela dorme. Quem acorda está normal, vamos festejar. O que é que ele fez? Bota para fora. Bota esse povo para fora. Não quero ninguém chorando aqui não. Bota. E ainda ficando rindo de mim, porque não acredita em mim, não sabe que eu sou capaz para fazer. Tem que botar para fora. Nós temos que botar muita coisa para fora, porque são essas coisas que traz medo para nós. São esses pensamentos que dizem assim: não adianta, olha, não invista na sua vida no Senhor. Não vai dar certo. Tu é um problema. É o que a voz fala, a voz do medo. A Bíblia mesmo diz: no mundo tem muitas vozes, e todas elas falam a mesmo enredo: medo. Acrescenta tudo, mas a base delas é medo. Porque se as vozes do mundo traz medo, não vai ter fé. E se não ter fé, ela conseguiu o que ela queria. Então temos que tirar o medo. E esse medo, a Bíblia diz que é um espírito. E na autoridade do nome de Jesus, eu vou orar hoje, nessa noite, por vidas que estão percebendo esse espírito maldito tentando te atrapalhar, com preocupação, com ansiedade, com angústia, com sofrimento, com impossibilidade, dizendo coisas para você antes de dormir, com acordar, todos os horários, até aqui dentro da igreja, que tem parado você e tem feito você, em vez de avançar, retroceder. Deus tem ali uma mesa posta para nós aqui. Em vez de caminharmos até ela, retrocedemos, porque o medo diz: não vá não, que se você ir para lá, muita responsabilidade, você não aguenta. Como não aguentamos, irmãos? Fomos criados para isso. Como não vamos viver se Deus nos preparou para esse momento? Ele mesmo disse: vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores. E ele disse que não se arrepende de ter nos chamado. Então nós temos que tirar esse medo. Então, se você está aqui nessa noite, vamos louvar e adorar o Senhor. Eu gosto de um texto da Bíblia que diz assim: que o Senhor habita nos meus louvores. Não perca a oportunidade dessa manifestação. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Não é assim? E quando Ele se manifestar, o que vamos fazer? Não fazer que nem Adão, se esconder? Não ser visto pelo Senhor? De forma nenhuma. Aqui, irmãos, é o lugar onde está vindo a maior manifestação do Senhor. Porque Ele disse: se onde tiver um ou dois reunidos no meu nome, eu estarei ali. Ele está aqui hoje. Ele está ao nosso lado hoje, perto de você, dentro de você. E é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então quero fazer um convite para você. Se você está nessa noite e esse espírito tem tentado te parar, seja ousado. Quero orar por você. Fique de pé. Quero orar pela sua vida. Não deixe ele te segurar ou ele tentar te iludir, porque ele pode falar assim, ó: vão ver que você está com medo. Ele fala isso para mim. Mas pode ficar de pé se você está aqui. Eu vou orar por você. Se esse medo está te atormentando, é hora, é o momento, essa oportunidade. Não deixe passar. Porque Ele não deixa nenhuma oportunidade passar. Basta você e eu fraquejarmos, para ir lá, bater na porta. Cheguei, vou tocar terror. Ele vem com tudo, irmãos. Fez uma catrepilha mesmo, para derrubar tudo mesmo. Não temos que se envergonhar. Temos que ver a intervenção divina do Senhor nas nossas vidas. O agir de Deus. Porque depois que esse espírito imundo se dissipar,
Ali, irmãos, é um terreno pronto para as palavras serem semeadas. E nossos olhos verão a intervenção divina. Milagres, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Veremos a manifestação do alto. Veremos o mover do Espírito de Deus. Aleluia.